Bom, pessoal, seguinte, eu tô aqui com o Nicola. Em primeiro lugar, Nicola, pronuncia seu nome completo, por favor, porque eu não quero pagar mico. É difícil, mas é esse nome aí mesmo. Sofri muito bullying na escola e estou sofrendo ao vivo aqui também. É Nicola Teocarides Oríquio. Nicola e Oríquio são italianos e Teocarides, que é o do meio, é grego. Então é isso, pessoal. Eu tô aqui para entrevistar ele, que é herdeiro do Império Bizantino. Para quem não sabe muito bem, o Império Bizantino formado por gregos e romanos. Ele tem as duas descendências e ele é fisioterapeuta. Ele trabalha no ramo esportivo, trabalha como fisioterapeuta em um clube, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, e também faz trabalho de cutman. Também vamos falar sobre isso, vocês vão entender o que é um cutman. Beleza? Antes de qualquer coisa, deixa eu te agradecer pelo convite e parabenizar também pela ideia do canal. Para mim, você tem ideias muito boas. Eu acho que você tem que colocar isso para frente e para cima. As pessoas têm que conhecer o conteúdo que você tem e também essa capacidade jornalística e literária também. Então, acho que o mundo tem muito a ganhar com isso. Então, obrigado pelo convite. Meu nome é Nicola, esse nome estranho aí que eu já falei, Nicola Teocarides Oric. Eu sou fisioterapeuta, me formei na turma de 2012 na Embi Morumbi, em São Paulo. De lá para cá, eu vim trabalhando com esporte já desde 2011, sobretudo o futebol, né, que sempre foi uma área de atuação, assim, aquela tentativa frustrada de todo garoto brasileiro de ser jogador, assim, a minha foi falha. E aí eu tive contato com a fisioterapia quando eu tive uma lesão muito séria no joelho, né, tive, na mesma lesão, rompi 3 ligamentos, e tive uma fratura do fêmur junto ali, foi uma lesão meio séria. Precisei ficar 10 meses em tratamento. E aí acabei conhecendo os caras ali, fisioterapeutas, eu naquela indecisão assim de sair do colégio, o que que você vai fazer e tal, achei que aquilo combinava um pouco comigo. E aí fui picado pelo mosquitinho da fisioterapia quando entrei na faculdade e desde então me apaixonei pela profissão, é o que eu faço, é o que eu agradeço todos os dias por conquistar as coisas que eu, graças a Deus, já consegui até o momento, graças à fisioterapia. Então, eu pretendo trabalhar com esporte até sempre, até eu me aposentar e depois talvez. E eu acho que no momento que a gente está vivendo hoje, o esporte faz parte daquela política meio pão e circo, assim. Então a gente tem que existir para os bastidores tem que existir para que o palco, que no caso é o campo, possa estar tudo certo e vocês poderem assistir o espetáculo, né? E eu também, claro, como torcedor e fanático pela bola. Agora vamos para. Eu vou falar uma coisa que o pessoal sempre confunde e não entende muito bem. Essa diferença entre o que é ser um fisioterapeuta e um massagista. Tá? Você pode comentar para mim sobre? Claro. É, existe uma máxima para quem faz a fisioterapia, que é toda vez que o cara entra na faculdade, ele, ele, alguém da família dele encontra ele em um churrasco de família e fala assim: Ah, você faz fisioterapia? Faz uma massagem em mim, tô com uma dor nas costas. Isso aí já é um praxe que existe na humanidade. Mas eu acho que isso provém de uma época em que realmente os fisioterapeutas vinham da massagem. Sobretudo na fisioterapia esportiva, quem começou a fazer os tratamentos eram os massagistas, né? Para você ter noção, só em 94 foi a primeira Copa em que um fisioterapeuta foi acompanhar uma seleção. Cara, é muito recente isso, quando você pensa em 94, isso em relação à profissão que tem 50 anos é muito recente, sabe? Então, é, eu acho que essa associação deve vir dessa época passada onde as pessoas faziam essa ligação, né, de que o fisioterapeuta era um massagista, porque de fato ele era. Só que hoje a gente é muito mais do que isso. A gente é também massagista. Só que a gente é muito mais do que isso. Porque a massagem, na verdade, o que ela faz é tratar só o sintoma de uma doença. E o que a fisioterapia faz é tratar a causa da doença, entendeu? Então são complementares, né? É essencial São para a profissão, para o complementares. esporte, né? Ter os dois Com profissionais, né? certeza, com certeza. E o massagista, hoje em dia, no futebol, é uma profissão que, por um lado, infelizmente, ela está decaindo. Não porque não mereça espaço, não é isso, mas é porque a fisioterapia está ganhando um espaço de cuidado do atleta e Uhum. não mais o massagista. Ele entra, claro, com uma massagem pré-jogo ou pós-jogo para recuperação, mas o massagista hoje é o cara essencial no clube
que é o cara que ajuda todo mundo dentro do campo. Então, ele é o cara que hidrata os atletas, ele é o cara que hidrata com a suplementação junto com a fisiologia, ele é o cara que ajuda o técnico a levar um atleta até tal lugar, ele é o cara que auxilia o coordenador o coordenador do clube em relação aos atletas. Então, o massagista é uma profissão de extrema importância no futebol. Só que ele está tomando algumas outras proporções, né? Desculpa. Assim como a fisioterapia também está crescendo e ganhando espaço. Confesso que eu pouco sei sobre o Cutme, soube mais pesquisando para falar aqui com você, e mal sabia que existia mesmo uma profissão do Cutme. Achava que era ali um brother, um parça que estava com o lutador no UFC, e aí falava, pô, chega aqui, me dá uma ajuda tal. E não é bem assim, né? Ignorância minha. Diz aí. Cara, não é uma ignorância sua, mais uma vez um pensamento comum. E conforme as profissões vão crescendo, ganhando espaço, também além das nossas capacitações, também as nossas responsabilidades vão aumentando, né? Já dizia grande tio Ben, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, se você pensa no Cutman hoje como um profissional, que ele é responsável pela integridade física do atleta num evento de luta, certo? Esse é o conceito de Cutman. Então, quando ele entra no evento, ele já é responsável pelo atleta. Então, desde o aquecimento até durante a luta e também no pós-luta, né? Se esse atleta precisar ali de um auxílio. O que o Cutman faz? Como a gente já tem o conceito, responsável pela integridade física do atleta. Então, tudo que é relacionado ao corpo desse atleta, o Cutman pode interferir e deve avaliar. Então, a gente participa da confecção das bandagens das mãos dos atletas, né? Para essa bandagem ser autorizada, existe um tipo de bandagem específica e depois ela tem que ser autorizada. Eu vou escrever lá, Nicola autoriza essa bandagem, você pode lutar com ela. Ou ela não está dentro dos padrões, sobretudo de Nevada, né, que é onde fica a sede do UFC. Então, os padrões de Nevada foram estabelecidos com critérios muito estudados ali, com tamanho de bandagem, com material, com o quanto da mão, o quanto de proporção da mão ela tem que tampar e não tampar, o que pode e não pode. Vou dar um exemplo. Tem atleta que gosta de fazer a bandagem no dedão, certo? E tem atleta que não gosta de fazer. Então, o atleta que não faz, para melhorar o grip na hora da pegada da luta, eu coloco lá SD, que é sem dedão. Ou seja, a responsabilidade não é minha. Ele está assumindo toda a responsabilidade por lutar sem a proteção no dedão, certo? Não é que eu estou lavando as minhas mãos. É porque eu não posso pegar uma responsabilidade de uma coisa que ele não quer fazer. Não é uma negligência, é uma transferência de responsabilidade. Talvez seja o processo mais assertivo aí para todo mundo ficar tranquilo se acontecer um problema. Então, essas bandagens têm que seguir uma série de especificações. Vou te dar um outro exemplo. Já fiz uma luta em Curitiba que o atleta teve uma fratura exposta na mão. Na bandagem que o técnico dele fez, estava fora dos padrões especificados. Não fui eu que autorizei a bandagem, tá? Também não estou isentando minha culpa. Talvez eu deveria ter olhado a bandagem, não só o outro Cutman, mas enfim. Teve uma fratura exposta. E aí, como a bandagem era muito grande, a gente não conseguiu ter acesso para ver o que estava acontecendo na mão dele, se ele ia poder continuar ou não na luta. Aí a gente teve que cortar no meio da luta a luva e a bandagem, só que olha o perigo, porque se tem uma fratura exposta, quer dizer que tem a exposição do osso, por isso que ela chama exposta, a exposição do osso, né, de material ósseo. E qualquer coisa que toca nesse periósteo, que é aquela parte em volta do osso, pode contaminar. Como é que eu vou tocar uma tesoura naquele osso, sabe? Poderia contaminar, gerar um grande problema para esse atleta. Então, olha a importância que é a gente ter uma bandagem bem confeccionada e autorizada de maneira correta para fazer um evento. Então, por isso que o Cutman ele é responsável pela integridade física do atleta. Se tem uma fratura, se tem uma lesão mais grave. Eu, infelizmente, participei de uma história triste, um atleta de 17 anos que teve um mal súbito, infelizmente, num evento e faleceu. E eu estava nesse evento, não tinha médico, um evento, enfim, não me obrigue a ser polêmico, né? Não vou ficar Melhor falando não. não vou ficar falando nomes nem nada, mas enfim, isso aconteceu. Para mim é um marco e hoje serve como lição porque eu não participo mais de eventos que não tenham médico. Cara, você está fazendo agora. O que eu estou sentindo nesse momento é que durante uma luta agora no UFC, eu vou invadir o octógono, vou pegar o cinturão e falar: não, não, para esse cara não, para esse daqui.
Vamos dar o cinturão para o Cutman do Anderson Silva. Porque para manter esse cara inteiro é complicado. E o pós-luta, então, aquele monte de edema que o cara tem na É. cara ali. Lembra muito aquela cena final do Street Fighter do jogo. Assim que você termina uma batalha do Street Fighter, o cara todo Sim, inchado. todo Ó, ensanguentado. eu vi muita gente defendendo que a tecnologia ela trouxe uma maior exposição para as lesões e não necessariamente está causando, hoje tem mais lesões. Então não é que um jogador hoje se lesiona muito. Hoje nós temos mais competência para detectar uma lesão. Tivemos casos tristes, por exemplo, como aquele atacante da Holanda, Marco van Basten, ele teve um problema no joelho que se hoje, com a tecnologia de hoje, ele conseguiria jogar a carreira dele até os 40 anos. Ele parou com 30 e poucos anos, parou muito cedo. Na verdade, foi com 29 anos que ele parou. E foi um dos maiores jogadores da história ali. Poderia ter chegado muito mais longe. Então, é assim, tem essa informação que eu peguei na internet de que a tecnologia ela está descobrindo mais lesões e com muito mais antecedência. Então, não necessariamente está tendo mais lesões, embora o futebol esteja cada vez num ritmo maior. Queria saber a sua opinião profissional mesmo, você como um cara da área, o que eu li é bobagem ou realmente é por aí? Eu acho que essa informação, ela numericamente falando, ela é verdadeira, mas eu ainda acho que de fato está acontecendo mais lesões. Por quê? Porque o nível do futebol está aumentando. Os jogadores estão ficando mais fortes, os jogadores, enfim, a velocidade do jogo está aumentando. Só que por um outro lado, esse ano aconteceu um negócio no futebol que todo fisioterapeuta tem que ficar atento. O que que é? 5 substituições, né? Isso, você para pensar estatisticamente, diminui a possibilidade de lesões de um atleta, certo? Então a gente agora tem que prestar atenção nisso, é tudo muito novo. Mas com certeza, a gente tem um exemplo nacional que talvez, pelo menos na minha humilde opinião, é o maior centroavante da história do futebol, Ronaldo Fenômeno. Se esse cara tivesse na era de hoje, assim, com as tecnologias, os conhecimentos que a gente tem, com certeza ele teria jogado mais tempo. Não que naquela época eles não soubessem, mas é que hoje, com a tecnologia, a gente tem acesso a mais dados, a mais informações, e aí o nosso tratamento consegue ser ainda mais assertivo. Então, sim, eu concordo com você. E acho que a tecnologia veio para ajudar. Não só para mostrar as lesões mais a fundo, mas também como nos tratamentos que a gente tem, que são mais acelerados também, né? Antigamente você pegava um entorse de tornozelo, o cara ficava um mês fora. Essa semana eu, de maneira nenhuma, quero me vangloriar, mas eu consegui em 10 dias colocar um cara de entorse grau 2 para jogar de novo dentro do campo já. Então, assim, a tecnologia, os avanços que a gente tem, conhecimentos e tecnologia no sentido de tratamentos, de aparelhos, inclusive, com certeza a gente evoluiu muito e o futebol se beneficiou disso. Caixa de areia e piscina, tá? Conheço alguns jornalistas que odeiam ver jogador, né, na piscina, principalmente na caixa de areia. O Neto, inclusive, o cara que sempre fala coisas. Ó, o Neto é maravilhoso. O Neto sempre bate nessa tecla de por que os caras estão correndo na caixa de areia, por que eles estão pulando, os profissionais da saúde aprovam isso. Então, assim, eu não sou da área da saúde, sou jornalista, você é da área da saúde, o Neto também não é da área da saúde. Eu confio mais em você do que no Neto. Me diz aí. Ufa, obrigado. Até porque eu não quero ser polêmico, mas o Neto ganhou um brasileiro e um paulista, né? E só. Eu acho que é assim, ó. Mas ele tem todo o mérito dele, foi um excelente jogador, falei brincando, tá? Eu acho assim, ó. Caixa de areia e piscina. A gente vai cair numa mesma situação de que tem gente que precisa usar óculos e tem gente que não precisa, tá? O que que eu quero dizer com isso? Em alguns casos específicos, a caixa de areia ela pode ser benéfica. Em outros casos, ela pode ser maléfica. A piscina, em alguns casos, ela pode ser benéfica. Em outros casos, ela pode ser maléfica. Eu acho que elas acabam até se completando assim. Agora vamos falar da parte fisiológica. Qual que é a minha opinião como fisioterapeuta? Se o seu trabalho é no início de uma reabilitação, vamos usar o exemplo, talvez uma das lesões mais comuns do futebol, que é a lesão do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA, que é aquela que afasta o cara hoje em dia 9 meses dos campos, certo?
É, se você está no início da sua reabilitação, na parte que o atleta já pode ter um apoio, e você quer usar a caixa de areia para trabalhar a propriocepção dele, o equilíbrio dele, a noção espacial dele, eu acho legal. Agora, se a sua intenção é trabalhar potência, aí eu já não acho legal. E eu vou te explicar o porquê. A gente tem que lembrar agora da nossa aula de física lá do colégio, hein? Vocês estavam lá de ladinho futebol clube, então, ó, lembra lá do seu professor de física. A Terceira gente só lei de jogava bola Newton. só. Só jogava Tá, bola só. A então gente não... finge que vocês lembram da aula de física, terceira lei de Newton, lei da ação e reação, certo? Ou seja, toda vez que eu imprimo uma reação no solo, o solo me devolve a mesma força que eu coloquei sobre ele. Só que se eu estou numa caixa de areia, onde a superfície é instável, e eu pressiono, e essa força que eu exerci, ela se dissipa no buraco que a areia faz, ela não é devolvida para mim. Então eu preciso fazer mais força, ou seja, eu vou gastar mais energia. Por isso que correr na areia cansa tanto, porque você gasta mais energia, tá? E agora vamos lá voltar naquele pensamento. Se eu empurrei a areia para baixo e você fez um buraco e essa areia não devolveu a força para você, de que jeito que eu vou poder trabalhar a explosão, que é o encurtamento, e quando o músculo estica de uma maneira rápida, violenta? Não tem como, porque eu vou ter que fazer mais forças para compensar. Então, a areia, para esse caso específico, não é legal. Agora, a areia, para um atleta que está voltando de reabilitação, precisa perder o medo de andar, eu acho ela legal. A piscina, ela vai seguir um princípio parecido. Quando você tem ali muita densidade em volta de você, né, que a água, quando você pisa na água, essa água te deixa mais leve por causa da densidade, também pensando em física, você fica mais leve e aí você não tem impacto. Então, para algum tipo de lesão que você não pode ter impacto, por exemplo, lesões da cartilagem do joelho, a piscina é um bom começo para você trabalhar, principalmente para essa pessoa perder o medo de caminhar, para ela perder o medo de correr. E depois você pode evoluir para uma fisioterapia no solo. Então, elas acabam seguindo mais ou menos o mesmo princípio. Para você fazer movimentos segregados, para você dividir o movimento em várias partes, no início, a caixa de areia e a piscina podem te ajudar bastante. Depois, elas já não vão mais ter tanto efeito assim. Então, você acha que está faltando mais praticar a dialética nesse caso? Falta mais publicações, estudos científicos sobre? Não acho que falta porque tem muita coisa. O que acontece é que tem muita coisa ruim e tem muita coisa boa. Assim como no jornalismo, você encontra cara que faz um trabalho excelente, um cara que tenta fazer assertivo, tenta não ser polêmico. Ele não importa em primeiro lugar, o que importa é a notícia. E você tem jornalista que tenta aparecer mais que a notícia e tem dos dois. Assim como tem estudos tendenciosos, imagina um cara que quer publicar um estudo sobre piscina e na clínica dele tem uma piscina lá de R$ 1 milhão, com elevador, com rampa, com uma série de aparelhagens ali que ajudam. A tendência é que esse cara faça um estudo muito voltado para que a piscina seja boa, né? E um outro cara que não tem a piscina na clínica dele, pode ser que ele não goste tanto. Então, eu não acho que falta estudo, eu acho que falta estudo de qualidade. Correto, correto, legal. Chegamos aqui no momento mais legal dessa entrevista. É o momento que eu quero a coisa engraçada. Experiência engraçada O- na sua no carreira. futebol, né? Na minha carreira. Cara, eu tenho algumas histórias boas para contar. E a gente sempre fala que o futebol é chato, o Uhum. bom é a resenha, né? Então, deixa eu ver. Eu pensei em uma legal aqui para contar que ela Ó, envolve um eu cara quero, muito. eu quero depois que você me conta também aquela história da faca. A da faca eu quero também. E o gancho que o seu amigo aí nos comentários está deixando aí também. Tá. Então, começar pela da faca, ela é mais uma questão de improvisação do que Uhum. de uma história engraçada. Eu precisava fazer uma liberação miofascial num atleta, eu não tinha nenhum material na época, mas eu tinha uma. Nicola, Pois explica para sim. nós o que que é uma. Eu não vou nem conseguir repetir isso aí que você falou, porque assim, é muito difícil saber. É Não, eu ia uma. explicar. Eu ia Ah, explicar. sim, Uma desculpa, vai liberação lá. miofascial. Então, é o Boa. seguinte: é, fáscia é um tecido conjuntivo que a gente tem em volta do músculo.
Se um dia você for no mercado e você vê uma peça de carne, você vai ver uma película bem fininha em volta dessa peça. E você consegue movimentar ela. Aquilo é a fáscia. Ela é um tecido conjuntivo. Ela envolve todo o seu corpo. Se você olhar um dia um mapa de anatomia, você vai ver que tem umas partes brancas em cima do músculo. Isso é a fáscia. Quando você Hum. pratica exercício, a sua fibra muscular ela é assim, ó, como se fosse um tecido de camiseta, certo? E aí, a fáscia, ela fica em volta desse tecido. Conforme você vai praticando a atividade física, a fáscia vai engruvinhando no meio do tecido, ela vai entrando, ela vai aderindo, ela vai ficando mais tensa. Então, a liberação miofascial que faz é liberar esses espaços que ela preenche. Você tira ela de dentro do músculo ali. Você faz uma liberação da fáscia. Mio, que vem do grego, músculo, miofacial. Entendeu? Isso é uma liberação miofascial. Correto. E aí você pode usar alguns materiais para isso. No caso, inclusive a mão. Mas naquele caso, se eu usasse um amassador, se eu usasse algum aparelho, ia me ajudar muito, porque era um local bem específico. Eu não tinha nada, mas eu tinha uma faca no quarto. E aí eu cheguei com a faca ali no cara e o cara ficou todo assustado. Ele falou, meu Deus, é uma cirurgia que o cara vai fazer em mim. Mas aí eu enrolei ela com um esparadrapo e usei a quina dela para fazer como se fosse um amassador. Então essa história foi boa. A É, outra se eu história que eu tô, queria se eu tô contar. lesionado, se Ah, eu tô lesionado e o fisioterapeuta chega com uma faca para mim, eu acho que eu vou desmaiar. Só acho, assim. eu acho que eu vou ter um problema, né? Vai lá, manda A outra aí. outra história, cara, que eu lembro que foi muito engraçada e que é uma coisa que eu levo até hoje e eu falo para tudo, assim como uma forma de brincadeira, de elucidar e tal. É, é um cara muito conhecido, nome dele, Marcos, apelido Vampeta. O Vampiro com Conheço? Capeta, da Bahia, Sim. campeão do mundo com a seleção, campeão brasileiro, jogador mais caro aí para a Holanda do Brasil. Enfim, todo Vampeta, aquela história que todo mundo conhece, um cara muito engraçado. E eu trabalhava num clube de futebol, no qual ele era diretor. Caramba, Nicola, tem que começar a dar aula na universidade. Obrigado, Thiago. Ó, graças a você, irmão. Aí eu trabalhava num clube de futebol, no qual o Vampeta era diretor. E eu, menino novo, estava na faculdade ainda. Aí o Vampeta entrou no departamento médico, eu estava sozinho. E ele, pô, Nicola, eu tô com uma dor nas costas aqui, tô meio travado. Pô, dormi meio mal de mau jeito e tal. Você não consegue dar um jeito aqui e tal? Aí, cara, foi, pô, o cara é campeão do mundo, deita aí. Aí eu fiz todas as técnicas que eu sabia, que eu tinha visto no YouTube, que eu tinha visto os caras feras fazerem. Eu tentei de tudo ali. Aí, pô, deu certo, o cara melhorou. Aí, nesse meio tempo, o DM, né, que é o departamento médico, foi enchendo de gente. Foi chegando atleta, foi chegando diretor, foi chegando outro fisioterapeuta. E eu ali, fazendo meu trabalho, pingando horrores e tal. Aí, falei, tô tratando o Vampeta, tem que fazer um bom trabalho, né? O cara mais, até o momento, o cara mais fera que eu tinha tratado na vida. Então, aí, beleza, o cara melhorou, levantou da maca e falou: pô, caramba, pô, deu uma soltada mesmo, caramba, não tava esperando, obrigado, porra, que legal, pô, valeu mesmo e tal. E aí eu fiquei grandão, né? Falei: nossa, tô boneco aqui, tô lindão na história. Aí ele tava saindo do departamento médico assim, o DM cheio, velho. Aí ele olhou pra trás, falou assim: ô, velho, preciso te falar. Você é o segundo melhor fisioterapeuta que eu já tratei até hoje, cara. Nossa, aí meu ego já viu, né? Meu ego foi lá para a estratosfera. Aí eu falei, não, mas eu quero saber. Aí eu pensei comigo, eu falei, quem que é o primeiro que eu preciso me espelhar nesse cara? Aí eu fiz a besteira de perguntar, ô Vampeta, quem que é o primeiro? Aí ele olhou para trás, deu uma risadinha e falou, todos os outros. Nossa senhora, velho. Aí os Sacanagem, caras não, não. acabaram de dar risada, velho. E eu fiquei com Sacanagem. aquela cara de gol contra, sem tamanho. E aí, pô, foi assim que aconteceu a história e agora eu falo para tudo isso. Eu falo, pô, ô Denner, pô, você é o segundo melhor jornalista do Brasil. Aí, claro que você não conhecendo essa brincadeira, você vai me perguntar aí quem que é o primeiro? Eu vou falar todos os outros. Mas é uma brincadeira, aconteceu isso, foi engraçado. Eu tenho uma outra história Não, muito engraçada maravilhoso. também. Eu tenho uma outra história Sim, que sim, essa pode daí cantar. foi demais, Deixa eu só cara. Essa fazer daí foi um demais. adendo Trabalhei. aqui. Deixa eu fazer um adendo que eu tinha certeza que a melhor história começa com Vampeta. Manda mais uma aí pra nós. É. Ah, cara, teve uma que foi engraçada também, assim. Não sei se contando ela vai ser tão, mas na hora, cara, a gente passou mal de dar risada. Trabalhei com um preparador Ah, se não físico, for, a gente também finge que é conhe... engraçado aqui.
Vocês prometo. fingem dar risada aí. Em casa vocês escrevem kkk. Aí trabalhei um cara famoso, o cara que descobriu o Tafarel. Então trabalhei com um cara fera assim, né? Então aí e ele é um cara meio metódico nos trabalhos dele, assim, é o método dele. Ele é um cara que cobra muitos goleiros, ele cobra muita atenção e tal. E sempre ele foi conhecido por isso, por cobrar atenção e tudo mais. E aí, pô, a gente estava num treino lotado, tinha imprensa, todo mundo, e a comissão técnica perto dele ali no trabalho e tal. E ele tinha acabado de dar uma dura nos goleiros, porque os caras estavam conversando. Pô, não sei o quê, pô, é para prestar atenção. Ah, não sei o quê. E o CT que a gente trabalhava lá ficava no meio do mato, assim. Aí, cara, no meio, ele deu uma bronca, mas ele deu uma bronca homérica nos caras, assim. Pô, todo mundo meio que abaixou a cabeça, até a comissão técnica, assim. Aí, cara, passou voando um negócio assim, ó, em cima dos goleiros, fazendo um barulho. Aí ele colocou os dois braços na cintura, assim. Caramba, velho, olha que tucano bonito, meu. E foi acompanhando, assim. Ele tinha acabado de dar uma bronca nos caras, porque era para os caras prestarem atenção. Pô, é para prestar atenção, caramba, não sei o que e tal. Caramba, que tucano bonito, olha só. Aí ele ficou bravo porque os caras não olharam, velho. Os caras demoraram para olhar. Pô, também você demorou para olhar, o tucano já passou, você acha que ele ia esperar você? Pô, a gente da comissão, velho. Pô, não sabia o que fazer, assim, imprensa olhando e tal. E você não pode rir, porque senão você acaba atrapalhando o trabalho do cara, assim, aí ficou todo mundo segurando a risada. Pô, isso aí foi uma história boa também, velho. Isso daí foi Mas tinha legal. tucano mesmo? Só pra Pior é saber, que tinha tinha, tucano velho. mesmo? Pior é que tinha. Não, pior é que tinha. Pior é que tinha. Quero agora que você me fala um pouquinho da. Ah, você tinha me falado das situações ruins que você passou, né? E aí você até me falou com certo carinho sobre ela, então, bom, é isso, você sabe o que é. Não, eu não tenho problema em falar hoje, porque acho que eu amadureci muito ao longo do tempo, sobretudo no futebol, né? Então, as situações que eu poderia te falar que são ruins, eu coloquei aqui dentro e falei assim, são aprendizados. Tiger Woods tem uma frase que eu gosto muito. Tiger Woods é aquele cara do golfe, para quem não sabe, depois procura o livro dele, é bem legal. Ele tem uma frase que ele fala assim: eu nunca perco, ou eu ganho ou eu aprendo. Então eu tento levar isso meio que como um lema, assim. Então tudo isso que aconteceu que não foi muito legal, eu trouxe como aprendizado, mas eu tive já pessoas que me cobraram em excesso, muito mais do que deveriam ter cobrado, de uma maneira mais ríspida. Eu já tive casos das pessoas duvidarem da minha idoneidade, achando que eu estava tentando me beneficiar de uma situação que eu não estava. Quem me conhece mais próximo sabe que eu não preciso disso. É, eu já tive situações em que as pessoas tentaram puxar meu tapete e eu descobri. Atleta, cara, é difícil lidar porque, assim, na cabeça dele ele sempre vai estar certo. Então não importa se você quer o melhor para ele, na cabeça dele ele está certo e você está errado por estar mantendo ele no departamento médico. Então já fui chamado na diretoria para perguntar por que que eu estava segurando o atleta, mas eu não estava segurando um atleta. Eu não tenho como colocar o cara uma semana para jogar com uma lesão grau 3, sabe? Existem graus nas lesões, né? Um, 2, 3 e 4 em algumas nomenclaturas. O cara estava com grau 3, que é um grau bem grave, e o cara falando que eu estava segurando, não era isso. Então, todas essas situações ruins, assim, eu peguei, tentei colocar como um aprendizado, e aí, cara, no futebol você aprende que quanto menos você falar, mais tempo você consegue se manter no seu emprego. E aí, acho que eu peguei tudo isso aí e guardei para mim e estou usando, sabe, na minha profissão. Talvez você não possa me responder essa pergunta, então talvez você só acene com a cabeça. É, no caso, assim, por exemplo, um jogador ele tem um jogo muito importante, ele tá com uma lesão, mas ele sente que ele pode fazer a diferença mesmo com essa lesão. Você, como um profissional, vai dizer para ele, não, se você jogar, vai evoluir para um grau maior e não pode jogar. Esse jogador, de alguma forma, pode estar em campo e passar por cima da sua ordem? Ou no caso da sua recomendação, que você não dá ordens, né? Pode, pode e acontece. E aconteceu não faz muito tempo comigo, inclusive. Pode sim. Então, o que que a gente tenta fazer nesse caso? A gente tenta se respaldar. Então, como é que a gente pode fazer isso? Alertando todas as pessoas possíveis, pega um letreiro luminoso e coloca em cima desse cara
que ele está correndo um perigo. Porém, você fez o seu trabalho, quer continuar fazendo para que ele melhore, só que ele quer continuar. Então, com isso, você avisa todo mundo, avisa a comissão técnica, avisa a diretoria. Se for o caso, você pode fazer o atleta assinar um termo na frente, na frente da comissão técnica que você não se isenta da responsabilidade. Mais uma vez, você transfere a responsabilidade. Ela é sua. Aí existem algumas exceções. Se é um jogo muito importante, uma final de campeonato, uma semifinal de campeonato, se esse cara é extremamente importante para a equipe, aí, cara, você vai tentar de tudo para tentar fazer ele jogar. Você vai dar uma infiltração nele, que é um remédio, um corticoide que você coloca direto na lesão. Você vai tentar usar outras técnicas que você conhece. Então, acontece. Às vezes o atleta, às vezes não. Muitas vezes o atleta tem mais poder do que eu, no caso. Vou te parabenizar pela live que nós fizemos, pela entrevista que você fez. Eu agradeço e me sinto honrado em a primeira vez ter sido comigo. Sou um fã seu, não escondo isso. Acho que tem tudo para dar muito certo, as coisas ficarem muito grandes mesmo, porque você tem muito conteúdo, tem muita capacidade. Acredita em você, acredita no seu potencial. Não deixa ninguém falar que você não consegue fazer, porque você consegue, cara. Se eu, que era um zero à esquerda na escola, consegui chegar onde eu estou hoje e me orgulho disso, eu tenho certeza que você, que não é um zero à esquerda, já está dando um pontapé inicial aí e as coisas vão acontecer. Parabéns, obrigado. Então é isso, pessoas. Então, bye bye, tchau, até a próxima. Falou! Um abraço.